Polígonos regulares é um assunto da geometria plana que cai em tudo quanto é concurso, né? Olha só, esse vídeo aqui eu vou mostrar uma revisão rápida e básica dos 3 polígonos regulares que costumam cair com mais frequência. São esses 3 aqui, ó. É o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Aqui a gente tem uma circunferência com o triângulo equilátero inscrito, o quadrado e o hexágono regular, o hexágono de 6 lados iguais, né? Por que esses aqui caem com maior frequência? É porque eles têm as fórmulas mais simples, tá? O mais simples de todos para mim é o hexágono regular, porque o hexágono regular, ele é muito fácil de trabalhar, porque o lado dele é igual o raio do círculo circunscrito. Todos os polígonos regulares, a gente faz uma correlação entre o raio do círculo circunscrito ao polígono e o lado desse polígono. Tá, então esses aqui são os 3 polígonos mais comuns de aparecer nas questões de prova. Vamos falar rapidamente sobre eles. Agora eu lembro que eu tenho vídeos também que falam sobre outros polígonos mais, digamos assim, difíceis, tá? Que são o octógono, o octógono regular, que é o polígono regular de 8 lados. O dodecágono, que é um pouquinho mais difícil, mais trabalhoso. E o outro que é o pentágono regular. Todos eles estão nos nossos vídeos da nossa série Tópicos de Geometria. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para a playlist Tópicos de Geometria e vocês podem lá encontrar informações sobre esses outros polígonos aqui que costumam cair com mais dificuldade nas provas, com menos frequência, né? Esses aqui caem em quase todas as provas. Então vamos começar falando sobre o mais simples dos polígonos regulares, que é o triângulo equilátero. Então aqui nós temos um triângulo equilátero inscrito numa circunferência dada aqui. Bom, primeira coisa, como é que se desenha isso? Então, para desenhar um polígono regular, a gente sempre parte de uma circunferência, vamos fazer o polígono regular desejado, no caso o triângulo equilátero, inscrito aqui nessa circunferência. Bom, você pode escrever um triângulo aqui em várias posições, é só você girar ele, né? Então a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é informar um vértice desse triângulo. Em função desse vértice que é dado, você pode definir a posição dos outros vértices, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o vértice dado bem aqui em cima. Bem aqui em cima não é um termo geométrico, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui uma reta vertical passando pelo centro da circunferência. Então, no ponto onde essa reta interceptar a circunferência, ali tem um vértice dado. Vamos chamar esse de vértice A. Aqui, diametralmente oposto, nós temos aqui um outro ponto que eu não vou dar nome nenhum para ele, tá? Esse ponto aqui não vai pertencer ao triângulo equilátero dado, mas eu vou usar ele para fazer o desenho. Aí eu faço o seguinte, eu vou pegar o compasso e vou marcar aqui uma medida igual ao raio da circunferência, tá? Marquei o raio. E eu vou pegar o compasso com o centro aqui nesse ponto e vou traçar isso aqui, ó. Tracei um arco, não precisa traçar a circunferência inteira não. Tá mal desenhado, né? Porque devia ter passado pelo centro. Tudo bem, mas dá para entender. Se você estiver desenhando direito, ele vai passar direitinho aqui no centro. Bom, esses 2 pontos aqui, onde essa circunferência vai interceptar essa, são os outros vértices do triângulo equilátero. Então aqui a gente tem o vértice B e aqui o vértice C. Com isso a gente pode traçar o triângulo. Tá, então isso aqui é o desenho para você fazer o traçado de um triângulo equilátero. Por que tem essa história de colocar o centro aqui, fazer uma circunferência com um raio igual ao raio dessa aqui? É porque vocês vão ver isso aqui, vai ficar bastante claro quando vocês virem a construção do hexágono regular. É que quando você tem aqui um círculo e você pega um ponto qualquer da circunferência e traça um outro círculo com o mesmo raio, tem que ser com o mesmo raio, tá? Vai acontecer um negócio interessante. Isso aqui é o R, é o raio comum.
Isso aqui também é o mesmo R, e isso aqui também é o mesmo R. Você vai fazer aqui um triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero eu não desenhei aqui na figura, mas ele estaria aqui assim, ó. Isso significa que esse ângulo aqui é 60 graus. Se você tiver outro triângulo do lado de cá, você também vai ter aqui 60 graus. Então você vai ter aqui um ângulo de 120 graus. E isso é uma propriedade que acontece no triângulo equilátero inscrito na circunferência. Se você pegar o centro e ligar aos 3 vértices, você vai ter ângulos de 120 graus. Então nós vamos ter aqui R, R e R, o raio desse círculo. E esses ângulos aqui são 120, 120 e 120. Claro que cada parte dessa aqui vale 60 graus, né? Bom, então é assim que a gente traça o triângulo equilátero. Agora, a gente tem que resolver um probleminha aqui. Dado o valor de R, qual é o valor de L? Quanto vale o L em função de R? O L é igual a alguma coisa vezes R. Quanto maior é o raio, maior vai ser o lado. Se você dobrar o raio, o lado vai dobrar também. Ele é proporcional. Então, qual é essa proporcionalidade que a gente tem aqui? Isso aqui nada mais é que a fórmula para você calcular o lado em função do raio. Você tem que fazer isso em todo polígono regular, tá? E justamente nesses 3 polígonos aqui, essas fórmulas são simples. Então vamos ver como é que a gente calcula o lado do triângulo equilátero em função do raio. Agora é o seguinte, isso que eu vou fazer aqui nesse triângulo, tem isso em todo polígono regular, tá? É o seguinte, eu vou pegar o centro e vou ligar a um vértice. Essa medida vamos chamar de R, que é o raio da circunferência circunscrita. Agora vamos pegar o centro e traçar uma perpendicular a um lado. Pode ser qualquer lado, vou fazer com esse lado aqui de baixo. Então, traçando uma perpendicular a esse lado, que é uma corda da circunferência. Tá, então eu tracei uma perpendicular a um lado. Você sabe que quando você traça do centro uma perpendicular a uma corda, essa perpendicular vai encostar na corda no seu ponto médio. É porque você vai ter aqui um triângulo isósceles, né? R e R. No triângulo isósceles, a altura é mediana também e é bissetriz também. Então, se você considerar esse triangulinho que a gente forma aqui, ele é um triângulo isósceles, porque você vai ter aqui R e R. Esse segmento, ele é ao mesmo tempo a altura, mediana e bissetriz desse ângulo aqui. Tá, essa medida aqui, vamos chamar de A, ela se chama apótema do polígono. O apótema é um segmento que vai do centro do círculo circunscrito até o ponto médio de um lado, apótema. E nas fórmulas de polígonos regulares, você tem que saber calcular o lado e calcular o apótema. Mas você não precisa memorizar a fórmula para o apótema, porque quem sabe o lado, sabe o apótema. É só você fazer um Pitágoras, né? O que a gente quer é descobrir quanto é que vale esse lado. Vamos chamar isso aqui de L3, né? A gente usa essa terminologia. L3 representa o lado do triângulo equilátero inscrito no círculo. Bom, e aqui nesse triângulo a gente tem a metade do L3, né? Eu falei que ele é dividido ao meio. Então isso aqui é a metade do L3. L3 sobre 2. Bom, isso aqui vai acontecer com todos os polígonos. Eu fiz aqui no triângulo, você pode fazer uma figura semelhante a essa aqui, no quadrado, no hexágono, todos eles têm uma figurinha como essa, e elas permitem você relacionar o lado com o raio e com o apótema também, através desse triângulozinho aqui. É só você conhecer os ângulos dele. No caso, se você está aqui com um triângulo equilátero, quem são os ângulos desse triângulo aqui? Esse aqui é um triângulo famoso, né? Olha aqui.
Esse triângulo, ele tem os seguintes ângulos. Claro, ele é um triângulo retângulo, sempre vai ser 90 graus aqui. Agora, esse ângulo aqui vale a metade do ângulo do polígono regular que você tem aqui dentro. Como você tem um triângulo que tem ângulos de 60 graus, esse ângulo aqui é metade, é 30 graus. Então, você tem aqui 30 graus. E é claro que esse outro aqui vai ser 60 graus, né? 60 graus, porque você tem aqui 120, pegou a metade, então você tem aqui 60 de um lado, 60 de outro. Então, olha só, esse triângulo que você tem aqui, ele é um triângulo 30, 60, 90, que é um triângulo famoso, né, que aparece muito nas provas. E qual é a relação entre os lados do triângulo 30, 60, 90? Se você tiver aqui um lado X, um cateto valendo x, o cateto menor, quanto é que vale o cateto maior mesmo? O cateto maior vale x raiz de 3. E a hipotenusa vale o dobro do cateto menor, 2x. Isso aqui é uma relação que você tem que ter ela memorizada sobre o triângulo 30, 60, 90, tá? O cateto menor vale a metade da hipotenusa, ou a hipotenusa vale o dobro do cateto menor, ou então o cateto maior vale o menor vezes raiz de 3. Você tem que conhecer essa relação. Claro, isso aqui tem a ver com o seno de 30 graus, né? O seno de 30 é igual a 1/2 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Por isso que acontece isso aqui. Bom, e eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui. Essa relação, ela pode ser deduzida mesmo sem você saber seno e cosseno. É só você levar em conta que esse triângulo aqui, ele vale a metade de um triângulo equilátero. Olha aqui, isso aqui é um triângulo equilátero. Tem outro aqui do lado de cá, ó, igualzinho. Ele é um triângulo equilátero, ele tem aqui R, aqui também é R. Como aqui é 60 graus, aqui vai ser R também. Então isso aqui nada mais é que um triângulo equilátero cortado ao meio. Se você fizer o Pitágoras, você vai chegar à conclusão que a relação é essa aqui. Olha só, eu cortei a metade. Eu cortei ao meio para formar esse triângulo aqui. Vamos que essa medida aqui seja A, que no caso é R sobre 2, né? No triângulo equilátero, isso é uma altura, e a altura também é bissetriz e também é mediana. Então essa medida aqui vale R sobre 2. Quer dizer, o apótema do triângulo equilátero vale R sobre 2. Não precisa nem fazer conta para chegar a essa conclusão. Tá, e quanto é que mede esse outro cateto aqui? Esse cateto é exatamente a metade do lado do triângulo que você quer calcular. Você faz um Pitágoras nesse triângulo aqui e vai chegar a essa relação aqui. Vamos fazer. Hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado, que vai ficar R2 sobre 4, mais esse cateto ao quadrado, vou chamar de H, tá? O H é essa medida aqui, mais H2. Pronto, resolve isso aqui, multiplicando todo mundo por 4, vai ficar 4R2 é igual a R2 mais 4H2. Passo R2 para lá, vai ficar 3R2 é igual a 4H2, passa o 4 para cá dividindo, vai ficar 3R2 sobre 4 é igual a H2. Eu quero saber o valor de H, que é justamente essa medida aqui. Então o H é raiz quadrada disso. O H vale raiz quadrada disso, que vai ficar R raiz de 3 sobre 2. Agora, o que a gente quer, na verdade, não é o H. O que a gente quer é o dobro dele, é o L3, né? É o lado do triângulo. Então, o L3, que é o que a gente quer, vale 2 vezes isso. São 2 metades. Então, vai ficar 2 vezes isso. Multiplicando isso aqui por 2, o 2 vai cortar, vai ficar R raiz de 3. Olha só que fórmula importante. Essa é a fórmula para você descobrir o lado do triângulo equilátero inscrito num círculo de raio R. Então, as fórmulas importantes que a gente tem aqui para o triângulo. Temos o raio. Quanto é que vale o L3? O L3 é isso aqui. R raiz de 3. Se você tiver isso aqui memorizado, você ganha tempo, né? É só você multiplicar por raiz de 3.
E o apótema é o A3. Você não precisa decorar. Se você precisar, você tira ele aqui com esse triângulo ou então com Pitágoras. O apótema dele é a metade do R. R sobre 2. Então essas são as fórmulas do triângulo equilátero. Polígono regular, triângulo. Muito fácil, né? Olha, do quadrado é mais fácil ainda do que isso, e do hexágono regular é mais fácil ainda. E agora, vejo do quadrado, já fiz ele pronto, hein? Nem mostrei como é que se desenha. Olha só, o desenho do quadrado é bem simples também. Vamos fazer o quadrado em pé, como esse aqui. Não quero ele torto, não. Eu quero ele desse jeito, com esses lados aqui na vertical e esse lado aqui na horizontal. Como é que seria isso? Bom, você tem que ter, de alguma forma, a marcação da horizontal e vertical na sua folha de papel, né? Você faz uma horizontal e uma vertical aqui passando pelo centro, como se fosse um XY. Aí você faz o seguinte, pega esses dois pontos aqui e traça a mediatriz. Bom, não precisa traçar mediatriz, é a mesma coisa que você achar o ponto médio desse segmento. Ponto médio é fácil de você achar, né? Quando você tem dois pontos, quer achar o ponto médio, você pega o compasso, pega uma abertura qualquer, aí você faz um arco qualquer aqui desse jeito e do outro lado você faz a mesmíssima coisa. Esses dois pontos que você encontrar são pontos da mediatriz. Se você quiser a mediatriz traçada, é só fazer isso aqui. Agora, se você quiser só o ponto médio, você pega assim, você cruza com essa medida e você tem aqui o ponto médio. Bom, esse ponto médio e o centro vão formar uma reta. E essa reta é uma diagonal do seu quadrado. Então, olha só, esse quadrado vai passar aqui, vai ser um vértice dele, e o outro vértice aqui do lado de cá. Se você fizer a mesma coisa em relação ao lado de cá, você vai também ter a outra diagonal, vai ter esses dois pontos aqui, onde essa mediatriz corta a circunferência. Esses pontos são vértices do seu quadrado. E se você fizer bem desenhado, isso aqui vai ficar direitinho na horizontal e isso aqui na vertical. Tá, o que a gente precisa? A gente tem o valor de R e a gente quer achar quanto é que vale o L4. Essa medida aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Como é que a gente fez lá no triângulo? A gente desenhou esse triangulinho aqui, né? Ah lá, no triângulo equilátero fizemos esse triangulinho aqui. Pegamos o centro, ligamos um vértice, traçamos aqui um apótema e trabalhamos com esse triângulo. Vamos fazer a mesma coisa no quadrado. Olha aqui o raio, agora a gente traça aqui uma perpendicular a essa corda, que vai ser o apótema. E essa medida aqui é a metade do lado do quadrado, vamos chamar aqui de L4, isso aqui é a metade do L4, né? Então olha esse triângulo que a gente tem aqui. Que tipo de triângulo é esse? Isso aqui é um triângulo 90, 45, 45, tá certo isso? Aqui é 45 graus porque o ângulo que você tem aqui sempre tem a ver com o número de lados. Lá no triângulo, aqui era 120 graus, que é 360 sobre 3. E a metade é 60 graus. No quadrado vai acontecer que esse ângulo central é 360 sobre 4. É 90 graus. Então aqui você vai ter meio a meio, 45, 45. Então esse ângulo que interessa pra gente aqui é 45 graus. Claro que se aqui é 90, aqui tem que ser 45 graus também, né? Então esse triangulinho que a gente forma aqui, no caso do quadrado, ele é um triângulo retângulo isósceles. Como é que é mesmo o triângulo retângulo isósceles? Ele tem esses dois catetos iguais, quer dizer, o apótema vai valer a metade do lado. E entre esse apótema, que é igual a metade do lado, L4 sobre 2, né? Você tem esse triângulo retângulo com essa relação, aqui é o R. Se você fizer um Pitágoras, você vai descobrir que essa medida aqui ao quadrado mais essa medida aqui é igual ao quadrado, vai dar R2. Então, olha só, a metade do L4 é A, eu vou chamar de A, tá? Isso aqui é igual ao apótema. Então vamos ficar com A2 mais A2 é igual a R2. Então, 2A2 é igual a R2. O A2 vale R2 sobre 2,
Tira a raiz quadrada, vai ficar apótema é igual a R sobre raiz de 2. Mas o apótema é a metade do lado. Eu não quero o apótema agora, eu quero o lado. Então, o lado vai ser o dobro disso. O L4 vai ficar 2 vezes isso, 2 vezes R sobre raiz de 2. Posso simplificar aqui por raiz de 2? Vamos ficar com isso aqui. O L4 é igual a R raiz de 2. Então, o lado do quadrado é igual ao raio multiplicado por raiz de 2. Claro, toda vez que você tem um triângulo, retângulo isósceles, você tem essa relação. Se aqui vale R e aqui vale R, essa medida é R raiz de 2. Então, o lado do quadrado é raio vezes raiz de 2. E o apótema é a metade disso, né? O A4, que é o apótema do quadrado, vale R raiz de 2 sobre 2, que é metade do lado, né? Olha só, isso aqui é o lado. O apótema, você tem aqui 2 apótemas. Apótema, apótema. Então, no caso do quadrado, o apótema vale a metade do lado. Então, essas aqui são as fórmulas que você tem que saber sobre quadrado inscrito na circunferência. Assim, tem outra formulinha boba aqui, que é a diagonal, né? Quanto é que é a diagonal do quadrado? Moleza, a diagonal do quadrado vale 2R. Então, se você tiver algum problema aqui, tiver que lidar com a medida da diagonal do quadrado, é isso aqui. A diagonal é lado vezes raiz de 2. Claro, porque você tem aqui um outro triângulo retângulo isósceles. Então, a diagonal é igual ao lado vezes raiz de 2. E em função do raio, a diagonal é o diâmetro da circunferência, é 2R. Muito bem, agora vamos ao hexágono, que é o último desses 3. Olha só o hexágono regular como é que é fácil. Como ele tem 6 lados, o ângulo central dele é 60 graus. Porque você vai ter a circunferência toda, que é um ângulo de 360 graus, dividida em 6 partes. Dividida em 6 partes, isso aqui vai dar 60 graus. Quer dizer, o ângulo central aqui é 60 graus. Então, esse ângulo central é 60 graus. Então, a gente tem aqui R, 60 graus. Se você tem R e R, se você tem R e R, você tem um triângulo isósceles para início de conversa. Mas como ele, além de ser isósceles, ele tem aqui um ângulo de 60 graus, quanto é que valem os outros 2 ângulos? 60 e 60. Eles têm que ser iguais, porque é isósceles. E a soma tem que dar 180, a única forma se você tiver aqui 60 e 60. E se você tem 60, 60, 60, você tem um triângulo equilátero. Logo, isso aqui é R também. Então, essa medida aqui é R. Não precisei nem fazer conta, né? Já encontramos a fórmula aqui, ó. O L6 vale R. Não falei que o hexágono regular era o mais fácil de todos? Então, R. Agora, se eu precisar do apótema, aí você vai ter que fazer um pitágorazinho, ou então lembrar daquele triângulo 30, 60, 90. Olha aqui, ligando o centro ao ponto médio de um lado, vai ser perpendicular, você vai ter aqui um apótema, no caso é o A6, né? Tá, e quanto é que ele vale? Aí você vai trabalhar com esse triângulo aqui, que é um triângulo 30, 60, 90. Pronto. Eu não vou nem fazer Pitágoras, eu vou usar aquela relação conhecida entre os lados do triângulo 30, 60, 90. Como é que é a mesma relação? Se eu tenho a hipotenusa, o cateto menor vale a metade da hipotenusa, R sobre 2. E o cateto maior é igual ao menor vezes raiz de 3. Então, R raiz de 3 sobre 2. Então, o A3... Não, A3 não, A6. O apótema do hexágono regular é isso aqui. R raiz de 3 sobre 2. Fórmula simples, hein? As duas são muito simples. Agora, falta ainda ver quanto é que são as diagonais. Olha só. No hexágono, nós temos diagonais diferentes. Nós temos aqui 2 medidas de diagonal. Uma diagonal é essa aqui, que vale quanto?
vale R mais R. Isso aqui é um diâmetro dessa circunferência. Então, isso aqui é R mais R. Então, essa diagonal é o diâmetro da circunferência, que é 2R. Essa aqui é a diagonal maior. Tem uma outra diagonal que é menor. Essa aqui, ó. Essa diagonal aqui, ela é quem, hein? Ela tá fácil de calcular. Esse apótema é a altura desse triângulo. Acontece que você tem aqui dois triângulos iguaizinhos a ele. Olha aqui, esse triângulo é igualzinho a esse, que é igualzinho a esse. Então, essa altura é igual ao apótema. Portanto, essa diagonal toda vale o dobro do apótema. Vamos chamar essa outra diagonal aqui, eu chamei de D pequeno, né? Vou chamar isso aqui de D grande, tá? D maiúsculo. E essa aqui eu vou chamar de D minúsculo. Pronto, o D minúsculo vale o dobro do apótema. Então, o apótema é R raiz de 3 sobre 2. Multiplicando por 2 vai ficar R raiz de 3. Uma outra maneira de você ver que isso aqui é R raiz de 3 é você imaginar que você tem aqui um triângulo inscrito. Essas três diagonais do hexágono, elas formam um triângulo. Triângulo equilátero. E a gente sabe que a medida do lado do triângulo equilátero inscrito é qual? Que a gente acabou de fazer. A gente acabou de fazer isso, é R raiz de 3, né? Então aquelas diagonais do hexágono regular estão aparecendo aqui. Claro, também se você tiver um triângulo, você pode imaginar um hexágono passando por aqui, né? Então os lados desse triângulo são as diagonais desse hexágono regular aqui. Então aqui a gente tem dois elementos importantes desses três polígonos regulares aqui. Nós temos o lado em função do raio e temos o apótema também, mostrei todos eles. E ainda de quebra a diagonal, né? Tem problemas de polígonos regulares que pedem alguma coisa relativa à diagonal. Então você tem que conhecer essas diagonais aqui para poder resolver esses problemas.